Então vamos lá, vamos começar. Live de número 9, o que os bancos não querem que você saiba. Já estamos na live número 9, hein? Hoje o número ótimo, porque nem sempre cortar despesas e custos é a solução. Empresárias e empresários, seja muito bem-vindo ao canal LSJ. LSJ Educando e LSJ Consultoria. Então vamos lá. É a nossa série de lives aí, o que os bancos não querem que você saiba. Que é o Lúcio Antônio, especialista em estratégias para pequenos negócios. Então o tema de hoje é número ótimo, porque nem sempre cortar as despesas e custos é a solução. Então é isso mesmo, a ideia é que às vezes a gente ouve, né, dicas aí de especialistas, né? A gente está lá com a nossa empresa lá no prejuízo, às vezes você vai ouvir lá um conselho, pô, tô com meu caixa aqui sempre dando negativo, meu prejuízo aqui aumentando, o que será que eu faço? A primeira coisa que você ouve, né? Tem que cortar suas despesas e seu custo, né? E por incrível que pareça, nem sempre essa é a solução, viu? Por incrível que pareça, tá? E eu quero te mostrar isso, que às vezes existe um número ótimo, que é uma coisa bem técnica aí, que eu fui aprender aí, até, na verdade, isso foi uma coisa que eu vi na faculdade, achei estranho e tal, e depois na prática eu fui aprender que existem níveis aí de despesas que a gente começa a cortar, você começa a faturar menos do que antes. Você começa a lucrar menos do que antes. Então, tem um nível de despesa que se você cortar, o nível de custo, obviamente, se você cortar, você começa a faturar menos. E é um perigo isso. Então, às vezes a gente acha que só cortar despesa você vai começar a lucrar mais, e não. Tem despesa que se você cortar, você vai cortar essa despesa e você vai acabar faturando menos, né? Custo nem se fala, porque tem custo que você corta, você vai deixar de vender, você vai cortar seu estoque. Aí você não tem um material para você repor na sua prateleira, você não vai vender. Isso é meio óbvio, né? Mas só que tem... Fala, Antonelli. Fica com Deus. Tem material, tem coisas que você não pode prejudicar, a qualidade que você não pode atingir no seu dia a dia, que faz parte de despesa, que se você cortar, talvez um bom atendimento, um funcionário que atende bem, você vai mandar embora, e aí os clientes vão sentir, já não vão mais na sua loja, né? Várias coisas que você pode cortar e atingir seu faturamento, sim. E atingir seu faturamento, obviamente, grande possibilidade de atingir seu custo. Então existe aí o que eu chamo, é uma técnica que eu desenvolvi que chama número ótimo, tá? Então, por isso que eu digo, às vezes é ruim você ficar ouvindo dicas de todo mundo, né? Corta lá seu custo, corta lá sua despesa, né? Toma muito cuidado com isso, porque não é todo mundo que conhece o seu negócio. A pessoa que conhece o seu negócio é você, e se é para você ouvir uma dica de alguém, você tem que realmente contratar um especialista ou fazer um curso, né? E pegar desse curso e transformar tudo que você aprendeu nesse curso, transformar aí em técnicas adaptando para o seu negócio, né? Agora ficar ouvindo pseudo, né, falsos especialistas, eles vão falar, corta custo, corta despesas, né? Na maioria das vezes vai dar certo, mas só que isso pode ser que acarrete o fim da sua empresa, né? Você vai cortar lá uma despesa que é essencial para o seu faturamento, aí sim que você vai fechar o seu negócio, né? E outra, tem despesa que não dá para ser cortada. Como é que você vai cortar o pagamento de um parcelamento do empréstimo que você faz para o banco? Ah, vou negociar. Tudo bem, negociar é uma coisa, mas às vezes não dá mais para negociar, né?
Você vai ficar inadimplente, né? Então, eu sou totalmente a favor de negociar. Vocês viram minhas lives aqui, fazer portabilidade, fazer negociação de taxas, mas eu sou empresário que sinto na pele que tem um momento que não dá mais, né? E eu quero até mostrar isso para vocês, que eu não quero ser um desses que, o Lúcio lá fala que é só cortar, negociar com o banco. Não, eu sei que chega um momento que não dá mais, né? Você vai olhar para os bancos, os bancos falam, não dá, né? Já não dá mais, né? Então a gente não é só cortar despesas que a gente vai achar nossa solução, certo? Então, primeiro, cortar custos. A única forma que você vai cortar custos é a seguinte: se você tem um fornecedor que te fornece o seu produto que você revende, igual você tem um concorrente desse fornecedor que vende a mesma coisa, a mesma qualidade, né? Aí, com um custo menor. Aí sim você pode cortar custo. O que você está fazendo? Você está trocando de fornecedor, comprando valor menor. Aí sim, ok. Você está comprando o mesmo produto, né, com custo menor. Aí, pô, legal. Ou você está negociando com esse mesmo fornecedor, que normalmente ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer você comprar mais, né? Hoje você compra 100 unidades dele. Ele vai falar assim, me compra 200 que eu te dou desconto, né? Aí sim, você está cortando desconto, mas você está cortando o custo, mas só que você está aumentando o seu estoque, né? Aí você tem que ver, né? Você está aumentando o seu risco, mas enfim, isso aí é papo para outro dia. Mas você está cortando o seu custo, né? Então, ok, aí é legal, tá? Então, existem essas duas possibilidades. Agora, você chegar, não quero mais comprar isso aqui. Como é que você vai vender, né? Você vai vender o quê, né? E outra coisa, cortar despesas. Chega um momento que não dá mais para cortar despesas, né? Então, vocês vão entender aí, eu vou explicar aqui, que a solução nem sempre é essa, cortar despesas e custos toda hora. Chega um momento que não dá. Isso que eu quero explicar hoje, que é um número ótimo, certo? Então, eu fiquei aí praticamente 5 minutos explicando esse slide, que é praticamente a espinha dorsal da live toda de hoje. Mas é muito importante eu parar nesse slide de hoje para explicar, né, o que eu quero dizer sobre hoje, né? Então, diante dos desafios da volatilidade, né, ainda mais hoje em dia a gente sente muito isso, né? De repente o mercado tá legal, daqui a pouco, uma pandemia, né? As empresas têm que se adaptar rapidinho, né? Então, quando você está faturando muito, é a hora de você fazer caixa, porque daqui a pouco tá tudo ruim, né? E você tem que ser ágil para se adaptar rapidamente e otimizar suas despesas, tá? Sua despesa... Opa, deu uma furada aqui no... Minha internet deu uma pausada aqui, voltou. Suas despesas têm que ser otimizadas. Você tem que... Igual... Eu já falei uma vez isso e eu vou falar de novo. É igual unha. Você tem que ir cortando, otimizada. Mas chega um momento que não dá mais, tá? E você tem que sempre tentar maximizar o lucro com o que você tem, você extrair o máximo do que você tem aí de recurso, tá? O empresário deve focar em identificar e aprimorar as atividades principais da empresa, que geram mais lucro, tá? Então, concentrando recursos e esforços nessas áreas. Por que o banco não tem interesse que você continue sabendo de coisas novas? Ou seja, por que ele tem interesse que você continue desinformado? Porque, com certeza, quanto mais complexo for, né, ele vai te enfiando um produto bancário, né? Então, quanto mais complexo for, ele prefere que você vai ficando desinformado, ele vai enfiando um produtinho bancário, né? Vai enfiando um empréstimo, né? Então, ele quer esconder as informações adequadas, porque daí ele vai enfiando um empréstimo, vai enfiando alguma solução que ele vai lucrar em cima de você, tá? Isso é bem básico, né? Então, ele vai fazendo com que você viva aí uma ciranda de empréstimos, né? Uma dependência sempre dos produtos bancários, tá? Então, o benefício que eu espero aí que vocês saiam de hoje daqui é encontrar o equilíbrio financeiro, tá? Então, esse número ótimo tem muito a ver com isso, tá? Não estou falando de ponto de equilíbrio, esse número ótimo não é um ponto de equilíbrio, mas pode ser que tenha a ver em determinado momento, tá? Mas não é o ponto de equilíbrio que eu estou falando, tá?
Então, encontrar o equilíbrio financeiro em um pequeno negócio envolve uma deliberação cuidadosa sobre o número ótimo de despesas e a definição de um limite de corte. Aí sim, um limite de corte, né? Então, sempre vai ter um limite de corte, não é tudo que você vai poder cortar. É uma jornada contínua, vai ter que sempre estar cortando, vendo se pode cortar e se adaptar, tá? Então, você vai ter que sempre estar analisando, será que eu posso cortar agora? Isso aqui melhor deixar, né? Flexibilidade e compreensão do seu negócio, tá? Então, busca sempre por equilíbrio, tá? Então, aí você procura aí fazer com que a sua empresa cresça com sucesso. Então, que maneira aí de encontrar esse número ótimo, né? Então, definindo o número ótimo de despesa. O número ótimo é a quantidade ideal que uma empresa vai gastar para manter as suas operações funcionando, né? Mais que isso ou menos que isso, ela já começa. Mais que isso vai afetar o seu lucro e menos que isso afeta normalmente a qualidade, tá? Então, deve gastar para manter suas operações funcionando de forma eficiente, atende o cliente, né? Alcança o objetivo financeiro, né? Encontrar esse número requer uma análise, então o empresário vai ter que achar um jeito de encontrar esse número, né? Custo de produção, despesa operacional, né? Despesa administrativa, normalmente despesa financeira, né? Este valor não é constante, né? Ele varia com o tempo, né? Então, tem época do ano, né? Do mês não. Tem época do ano que a despesa aumenta, na época do ano a despesa cai, né? E também o mercado, né? Tem época que gasta mais, gasta menos, né? Tá? Estabelecendo o limite de cortes, tá? Isso que é importante. Então, ao mesmo tempo, os empreendedores precisam definir um limite de corte, que é o ponto crítico, né? Então, onde a redução de gasto é necessária. Este limite é adicionado quando a despesa começa a representar uma porcentagem significativa do faturamento. Ou seja, normalmente eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu estabeleço um limite de gasto de cada despesa. Né? Não é que é uma regra assim, tem que ter isso para todos os negócios. Mas quando chega, por exemplo, eu separo assim, custos e mais 5 despesas, tá? Então eu separo em 5 grupos para eu me organizar em 5 grupos. Tá? Eu já falei isso por aqui. Então despesas administrativas, financeiras, pessoal, tributárias e comerciais. Tá? Eu separo nessas 5. Tá? Então, se uma dessas começa a ultrapassar 10%, eu já começo a ficar de olho. Né? Já começa a ficar perigosa, né? Já começa, essa aqui já está 10%. Não é que eu vou já chegar e cortar, mas eu já fico de olho, né? Precisa gastar mais que isso, já está no limite, né? Então, eu já fico de olho, tá? Então, o desafio é evitar que ultrapasse isso, né? Mas também evitar cortes excessivos, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui logo mais, mas também tem situações que vai ultrapassar 10%, principalmente tem operações aí que vai ultrapassar, operações que eu digo, tem empresas, setor de empresas, né, que vai ter que ultrapassar mais que 10%, e se você cortar, a empresa morre. Então, não tem o que fazer, né? Tem, por exemplo, tem setores que você tem que contratar uma mão de obra qualificada, né? Então, você tem que pagar mais folha de pagamento, né? Já tem determinados setores que a mão de obra já pode ser mais simples, né? Você já pode pagar uma mão de obra mais barata, né? Então, cuidado. Você tem que equilibrar uma despesa que não atinge o seu lucro, mas também não atinge a qualidade, tá? Mais ou menos essa é a ideia do número ótimo, certo? Sobre esse número ótimo, só para vocês saberem, aqui eu não vou dar a parte técnica dele, mas vai estar disponibilizado essa regra, essa técnica, no curso que eu vou disponibilizar, né, que eu vou lançar logo mais. Eu estou estudando ele se eu vou lançar no fim desse mês ou talvez em novembro, tá? Então eu vou passar mais informações se eu vou fazer esse lançamento no final do mês ou em novembro.
Então, essa técnica é muito boa aí, principalmente para quem não sabe muito sobre como fazer essa gestão aí de custos, despesas, tá? Parece que é um negócio bem básico, né? E você vê que começa a aparecer várias situações importantes para você ficar esperto, né? Não é só cortar, né? Não é só cortar. Você tem que saber, existe uma técnica, né? Às vezes você está faturando um valor e você pode ser baseado no que você tem de despesas, você tem que estar faturando mais. Ou você está faturando um valor que você pode estar até investindo mais na sua empresa, ou seja, aumentando mais em custo, né, para faturar mais ainda. Então existe uma técnica que, através do número ótimo, você pode saber se sua empresa pode faturar mais ou você está na hora de cortar mais seu custo, que você está gastando, você está com desperdício na sua empresa, né? Então existe uma técnica aí, né? Às vezes tem funcionário que você pode cortar, ou você está proibido de cortar funcionário, senão seu faturamento vai cair, você vai dar um passo para trás, né? Então vamos lá. A busca pelo equilíbrio financeiro. Então a busca pelo equilíbrio financeiro é uma tarefa contínua e desafiadora para os proprietários, né? Isso requer uma análise de sensibilidade. O empresário tem que ter sensibilidade, tá? E para ter sensibilidade, tem muito a ver com conhecimento do fluxo de caixa. Pô, esse papo de fluxo de caixa de novo. Você tem que saber o que entra e o que sai na sua empresa. Você tem que sentar em cima do seu tesouro. Não tem jeito, gente. Você tem que sentar em cima do seu cofre, ficar com a bunda em cima do seu caixa. Não tem jeito. Vai sair o dinheiro? O que é isso aqui? Né? Anota lá no seu controle, está saindo aqui R$10 para comprar material de escritório. E anota, né? Vai entrar aqui dinheiro de uma venda aqui, né? Vai fazendo seu fluxo de caixa, né? Tem um sistema, beleza. Então vai controlando esse fluxo de caixa, fica você lá lançando, né? No seu sistema, né? Provavelmente no sistema tem lá contas a pagar também, vai sair Lúcio, eu tenho que comprar um material de limpeza lá, lança no seu sistema lá, né? Material de limpeza, R$10, mas lança, porque daí você começa a ter sensibilidade, né, do seu negócio. Então você tem capacidade de ajustar as despesas conforme necessário, tá? E aí você começa a ter sensibilidade para o equilíbrio, né? Monitoramento constante, que é o que eu acabei de falar, né? Uma vez que as decisões de corte de despesas são implementadas, aí você tem que ficar de olho, né? Por quê? Porque você começa a ver os resultados. Aqui também eu vou falar de um outro assunto importante, que eu tenho uma aula no curso lá de indicadores chaves de desempenho, que você começa a criar indicadores. Não vou falar hoje aqui, mas também você começa a criar indicadores de resultados, né? Aí você começa a se permitir fazer ajustes, né? Então você coloca um indicador, o que é? Se atingir tal valor, é que está dando certo. Não atingiu tal valor, então a gente precisa melhorar isso aqui, né? Você começa a criar uns números que a gente chama de indicador, que se está indo bem, chegou perto desse número, né? Tipo como se fosse um sinalzinho. O indicador é como se fosse um sinalzinho, assim, um alarmezinho dentro do seu próprio fluxo de caixa, né? Então, se atingiu ele, tocou um sinalzinho, então você está tranquilo. Não chegou no seu indicador-chave, né? Não chegou no seu sinalzinho, então precisa melhorar. Mais ou menos isso, tá? Então, confie em mim, a abordagem do número ótimo na gestão de pequenas empresas é uma estratégia valiosa, tá? Para equilibrar eficientemente as despesas e maximizar o lucro, tá? É essencial identificar e priorizar investimentos estratégicos, distinguir entre despesas essenciais e não essenciais, estar preparado para se adaptar às mudanças no ambiente de negócio. A busca pelo número ótimo é uma abordagem dinâmica e multifacetada, que requer uma análise contínua e estratégica no longo prazo, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para tentar meio que facilitar a compreensão aí de todos. Então, vamos supor aí,
não liga muito para os números, tá? Mas vamos supor que tem uma empresa aqui, vou tentar fazer um exemplo bem fácil. Tem uma loja, ela fatura 50 mil reais, tá? Ela fatura 50 mil reais. Os materiais que ela vende, o custo dela é de 25, tá? Então, 50 mil reais, tudo que ela vende custa 25. Então, 50 menos 25 sobra 25, tá? As despesas fixas delas é 5 mil reais, fixas e aluguel, tá? Então, aluguel, escritório, contabilidade, luz, gasta 5 pau. Ela tem 2 funcionários e o prolabore do proprietário, entre prolabore e os 2 funcionários, ela gasta 10.900, tá? E as demais despesas, que é tributárias, despesas financeiras, que é parcelamento de empréstimos, comerciais, que é propaganda, ela gasta 5 mil reais, tá? Então, se você fizer tudo, né, tem mais a despesa. E tem mais a despesa, vamos supor que ela tem mais uma despesa financeira de 5 mil. Então, se você colocar no papel, ela tem aí um prejuízo de 900. Então, ela tem lá aluguel, 5 mil, né? Então, vamos voltar. 50 mil menos 25, sobrou 25. Menos o aluguel, sobrou 20. Menos os 2 funcionários e o prolabore, que era 10.900, né? Sobrou, né, 10 mil, menos os 5 mil, né, de despesas comerciais, acaba resumindo, deu um prejuízo de 900, tá? Então, vamos supor que eu chego aqui para você e falo o seguinte: você foi consultar um especialista, pseudo-especialista, né? E ele sugeriu, para você chegar no lucro, você chegar no lucro, a melhor coisa que você tem a fazer é, corta custo, corta aluguel, corta despesa, enfim. Aí eu venho e te pergunto, né? Primeiro, como é que você vai, né, de novo, cortar seu custo, né? Você já vende 50 mil, né? Que já está realmente difícil de faturar, né? Mesmo você faturando os 50 mil, você já está com dificuldade de pagar, você já está com dificuldade de pagar o salário, o aluguel, né? Aí você vai e corta o custo. Como é que você vai faturar mais, né? Aí sugeriu cortar aluguel. Como é que você corta um aluguel assim de um dia para outro, né? Então é difícil, né? Despesas fixas. Difícil também você já cortar a despesa fixa assim, água, luz, né? Uma empresa que tem 2 funcionários, você vai mandar um funcionário embora, né? Aí o que você está fazendo? Você está andando para trás, né? Complicado. Aí você vai ficar com um funcionário, né? A ideia é sempre você tentar faturar mais, né? Aí você vai cortar um funcionário. E as demais despesas que eu falei, que é comerciais, tributárias, né? Financeiras. Às vezes você tem um empréstimo, né? Você vê que 5 mil, normalmente o empréstimo lá, você está pagando as parcelas, vai ficar inadimplente, né? As tributárias são os impostos, normalmente só de imposto lá você já paga lá por mês 1.300 a 2.000, que é o simples, né? Enfim, é difícil, é complicado, né? Você passar assim uma sugestão, sai cortando o custo, porque tem um limite de corte, né? Então é isso que eu quero chegar. Não quero nem que vocês pensem, você estava lá com 50 mil, corte. Eu quero mais que vocês pensem assim, que quando a gente sente na pele, tem um momento que não dá para você cortar mais as despesas, né? A sugestão, na verdade, é você entender que existe níveis de faturamento e despesas que a gente chama de número ótimo, que é o quê? É o mínimo que você pode cortar, né? E baseado nesse mínimo, você vai ter que se virar com o que você tem aqui para faturar
o máximo possível dele. E vai chegar um determinado valor de faturamento que você não vai conseguir também faturar mais do que isso, né? Vou te dar um exemplo. Normalmente uma empresa aí com essa despesa aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, ela vai faturar, por exemplo, de 50 mil, e eu vou dar um palpite aqui que ela não vai conseguir faturar mais, por exemplo, do que 75 mil, né? Mais do que isso, ela já vai precisar ter mais um funcionário para ajudar, né? Já vai precisar alugar um espaço maior, né? Então, é isso que eu quero mostrar essa ideia, né? Então, ela vai alugar um espaço maior, né? Então, já vai ficar mais caro o espaço maior, então ela já vai ter que faturar mais. É isso que eu quero mostrar. Existe um certo número ótimo, né? Então, se eu pedir para você cortar o que você tem de despesa, e você já está faturando aqui praticamente o mínimo, você está com menos R$ 900 de despesa, né? Eu estou pedindo para você fazer o seguinte, cortar até o seu prolabore. Muitos empresários até às vezes largam tudo e vão viver do prolabore da própria empresa. Como é que às vezes ele até depende desse valor aqui para ir trabalhar, né? Às vezes ele põe a gasolina no carro dele, ele põe comida na casa dele com esse dinheiro, né? Como é que ele vai fazer, né? Então, é melhor ele largar a empresa e arrumar um emprego em outro lugar. Largar a empresa, fecha a empresa, né? E não é isso. E eu vou fazer uma conta simples com você. Se ele tem 2 funcionários e ele está faturando 50 mil, vamos supor que 50 mil e ele abra a empresa, de segunda a sexta, ele fatura 2.400 por dia praticamente. Tá? Estou fazendo uma conta. 2 funcionários fatura 1.200 por dia. Se ele chegar para os 2 funcionários e falar, em vez de 1.200 por dia, eu quero que vocês faturem 1.450. Isso vai dar 61 mil por mês. Vocês entendem? Então, é um faturamentinho por dia a mais, praticamente 250 a mais, cada funcionário, que ele vai faturar quase que 10 mil a mais por mês. Né? Então, ele vai faturar de menos 900 para 10 mil. Não é melhor ele ter uma boa conversa com os 2 vendedores e falar, gente, a gente está num prejuízo de 900, eu estou quase fechando a empresa, eu preciso que vocês dois, pelo menos, vendam. Hoje está uma média de R$ 1.200 por vendedor. Eu preciso que vocês vendam 1.250. Eu não estou pedindo muito, é só 250 por dia a mais. Olha que mudança. Ele vai faturar 10 a mais, 10 mil a mais por mês. Entendeu? É muito mais você dar um conselho desse do que você falar, ó, manda um funcionário embora, fica você e ele abre a loja, você fecha e corta o seu salário. O cara vai desmotivar, o próprio empresário desmotiva. Fala, pô, eu vou procurar outro emprego, né? Então, por isso que eu digo, procure sempre um especialista para você realmente procurar se basear em dicas, não é nem dicas, orientação mesmo. Alguém que estude o seu negócio, usa da experiência dele para entender o seu negócio, né? E essa técnica do número ótimo, isso aí vai estar no meu curso, então você não precisa talvez nem de um consultor. Se você aprende essa técnica do número ótimo no curso, você coloca no seu próprio negócio, você mesmo constrói isso, né? Então você não precisa de ninguém, você mesmo faz isso, tá? Lógico, se você preferir um consultor, pegue realmente um consultor que vai entender do seu negócio e vai te passar dicas melhores, tá? Porque numa dessa você dá um tiro no seu próprio pé, né? Então nem sempre, a dica de hoje é nem sempre cortar despesas e cortar custos é a solução, tá? Então vocês ficam vendo, né? Corta custo, corta despesas. Até eu não falo nunca cortar custo, mas eu fico falando cortar despesa financeira. E eu queria que hoje realmente passar essa dica para vocês hoje, né? Que eu entendo que realmente tem situações, momentos da empresa que não dá mais para cortar, né? E eu já senti na pele isso, né? Tem hora que não dá, tem hora que se você cortar você vai ficar inadimplente, aí não dá, né? Aí não funciona, né? Você vai ficar sem pagar um parcelamento no banco? Como assim? Não, né? Você vai sem pagar luz?
Não é assim que funciona, né? Então é melhor você tentar produzir mais, obviamente, e aí sim, se você chegar no momento que você não consegue faturar mais, e as suas despesas tem gordura para queimar, aí sim, aí é um outro tipo de análise, né? Por exemplo, você tem uma despesa administrativa com mais de 15, 20%, aí a gente começa a analisar essa despesa administrativa, aí você tem lá uma despesa com um aluguel de carro de luxo, pô, aí não, aí a gente tem que realmente cortar, né? Você tem uma despesa numa assinatura de uma, sei lá, hoje não existe mais, né? Mas de uma revista lá, não sei o quê. Enfim, aí a gente, né, existem várias situações aí que aí sim, que não você vai cortar, você não vai atingir a produção da empresa, aí a gente tem que cortar, né? Mas antes disso, a gente tem que ver, vai atingir, a empresa vai parar de pé, cortando essa despesa? Vai parar de pé, então corta. Vai cortar isso aqui, ó, eu acho que uma empresa que tem 2 funcionários, você vai cortar um, eu acho que você está andando para trás, né? Aquela ideia, é melhor sacrificar agora, mas tem um limite, né? Você acha que 2 funcionários, você tem que ter o funcionário, 2 funcionários, ele vai te ajudar. Lógico, você tem 2 funcionários ruins, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos, né? Você tem 2 funcionários bons, né? Você vai mandar um embora, né? A única oportunidade, se você tem 2 funcionários bons que estão lá para vender, você poxa, não perca essa oportunidade. Agora, se você está com 2 funcionários ruins, não, né? Eu estou partindo do princípio que você está lá com 2 funcionários bons, né? E você tá com essa situação, né? E realmente você não está enxergando que, ó, você precisa faturar mais. É um bom momento de você sentar e às vezes realmente nem você enxergou que é R$ 250 a mais por dia que os dois vêm vendendo, né? Já consegue resolver essa situação. O que pode acontecer? Às vezes você está fechando até a loja mais cedo, né? Às vezes você funciona até as 5 da tarde. Você que está impedindo o faturamento, né? Você está fechando às 5 da tarde, às vezes você expande o horário até as 6 da tarde. Essa uma horinha aí, você resolve essa questão do faturamento, né? Ou você começa a abrir uma venda pela internet, né? Ou você tenta negociar com algum cliente, né? Mas você precisa achar essa soluçãozinha, né? Melhor do que você cortar uma despesa inapropriada, certo? Então essa que é a dica de hoje. Às vezes você vê como questões dentro você vê como questões não, como uma análise financeira pode resolver questões de toda a parte da empresa, né? Até de vendas, né? Então, acho que é muito importante você entender aí o fluxo de caixa, tá? E eu acredito muito que você entendendo o fluxo de caixa, você consegue responder várias questões aí, até do marketing, até de vendas, tá? E, enfim, essa mais uma live aí que eu acho que os bancos não querem que você saiba, tá? Então, amanhã aí tem mais aí, já falei meia horinha aí, acho que mais que isso, como eu sempre digo, acho que o pessoal já começa a ficar de saco cheio. Então, amanhã tem mais aí. Fique com Deus aí. Eu vou deixar disponibilizado no YouTube essa live de hoje. Qualquer dúvida aí, pode pedir para mim aí que eu respondo no meu direct. Fiquem com Deus e até amanhã.